Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui da Pereira Cardoso Advogados. E hoje eu trouxe esse nobre, Alisson Guima. Ele que é consultor e mentor de imagem masculina de dentro para fora, criador do método HP, Homens de Presença. Amigo, a palavra é sua, se apresente. Obrigado por ter aceitado esse convite. A honra é toda minha, né? Eu quero agradecer. Eu sempre costumo dizer que falar, compartilhar conhecimento, vida, é um grande privilégio. Então, Deus nos deu o dom da voz. Eu sou grato por estar aqui hoje. E quando se fala em presença, método homem de presença, o que será? Do que será que estamos falando? A gente vai discorrer nesse assunto aí. E é uma honra para mim estar aqui com você. Imagina, eu que te agradeço. E eu quero iniciar esse podcast você contando um pouco da sua história de vida, você como homem, como cristão, como pai, como esposo. Conta um pouquinho do Alisson. Perfeito. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui falando sobre a minha história. Cada um de nós tem uma história diferente. Nós somos fruto das nossas escolhas, e o nosso destino é pautado pelas nossas escolhas. E falar da minha história é um privilégio, porque eu costumo dizer que eu sou um vencedor, né? E o vencedor é aquele que vence a dor. Sim. Eu já venci a dor muitas vezes. Quero agradecer também a minha esposa que está ali, a Cacau, né? Que é minha companheira. A primeira coisa que eu falei, né, quando a gente entrou. Verdade. Engraçado que às vezes que nós nos encontramos, ela estava junto comigo. Então você falou, eu conheci ela naquele lugar, e exato. Tem sido assim. Então, quero te agradecer por estar aqui comigo. Sempre que você pode, eu vejo que você faz questão de estar presente. Então, além de ser minha esposa, realmente é minha companheira, minha sócia. Então, quero te agradecer. Obrigado pela oportunidade. Então, falar sobre a minha história é falar sobre superação. Eu sou filho da tia Júlia, muita gente conhece, né? Minha mãe como tia Júlia. Ela faz o papel de mãe para muitos homens. Me ensinou realmente o que é buscar a Deus, servir a Deus. Eu quero agradecer a minha mãezinha também por todo o sacrifício. Sempre ali, eu costumo dizer que a minha mãe, ela nunca me deu... A minha mãe, ela nunca foi aquela mulher que me julgou. Ela sempre me deu amor. Independente do momento de vida, ela sempre me deu amor. Então, eu sempre vi o amor de Deus na minha mãe. Então eu quero agradecer também a ela, quero honrar também a vida dos meus irmãos, os meus filhos, né? Cada um deles. Para quem não sabe, eu sou pai de 6 filhos. Olha só. Sim, tenho a honra de dizer que ser pai é uma dádiva. Eu vejo Deus, o meu relacionamento com Deus sempre foi de pai, chamar Deus de pai. Interessante isso. Sim. Porque essa questão da paternidade é que define a hombridade. Hoje vivemos uma geração em que os homens, infelizmente, estão perdendo essa questão da hombridade. E o meu trabalho é pautado em trazer essa questão e falar sobre isso com os homens que me procuram. Né? Eu costumo dizer que Deus ele me dotou com a unção de Davi, o rei Davi, um dos personagens da Bíblia que eu mais admiro. E Davi, eu estava até escutando hoje uma palavra sobre isso. Davi, ele tinha alguns homens que andavam com ele. Deus levantou esses homens. E a Bíblia diz que o rosto desses homens era como rostos de leões. Eram homens devotos, leais a Davi. E todos eles, a maioria deles, se tivesse Serasa hoje, estava tudo quebrado por nome do Serasa. Né? Então Deus ele tem me dotado com esse dom. Ele tem trago para o meu caminho homens feridos, homens que sentem dores internas, externas, e eu tenho buscado cuidar dessas pessoas. Né? Um dia Deus falou assim para mim, Alisson, cuida dos meus pequeninos, que eu cuido de você. Então, tem muita gente vivendo no castelo, comendo do banquete, mas não sabe o que é ser filho, a identidade de filho. Então, por que os homens muitas vezes não têm identidade? Porque não têm paternidade. E muitas vezes se sentem órfãos. Tem o pai aqui da terra, mas se esquecem do pai do céu, que é o verdadeiro pai. Então, falar sobre essas coisas é falar sobre o meu trabalho. Muitos homens me procuram para dizer assim, Alisson, eu preciso me vestir melhor.
Aí eu falo assim, você está preparado para se vestir melhor? Você está preparado para bancar Isso aí é forte, hein, Alisson? essa vestimenta que você deseja vestir? Eu falo muito sobre a alfaiataria, né? A alfaiataria é o topo. Né? Muitas vezes homens muito bem vestidos, mas quando você vai conversar, né? Você começa a escutar, faz as perguntas poderosas, daqui a pouco a cabeça está aqui, né? Chorando ali e falando sobre o que precisa para ser preenchido. E a única coisa que vai te preencher, você que está nos escutando, é o amor de Deus. É você entender que você é filho dele. Quando você entende que você é filho de Deus e você assume essa identidade em Deus, é que a coisa começa a acontecer, você começa a cumprir propósito na Terra. Isso é forte, hein, Alisson? Eu estou falando, você falou, pediu para eu falar sobre a minha história, e a minha história é intimamente ligada a isso. Por quê? Eu não tive a oportunidade de caminhar, de ter um pai aqui na Terra. Né? Um dia, o meu pai aqui da Terra tomou a decisão de seguir a vida dele. E eu lembro como se fosse hoje, né? Ele dizendo assim, eu quero ser feliz. E ali, infelizmente, ele abdicou do privilégio, eu digo assim, de estar conosco, comigo, com os meus irmãos e acompanhar a nossa história. E ali, o meu destino poderia ser definido. Porque, meu pai largou tudo, eu também vou largar tudo e vou seguir uma vida longe do propósito que Deus tem para mim. Mas eu fui resgatado. Eu tive a oportunidade de ser resgatado. E resgatado pelo Pai do céu, através do amor dele por mim. Né? Todos os dias eu encaro uma única chance de fazer o certo. Né? Então, meu celular tem um despertador aqui. Hoje eu escolho me converter. Olha só que lindo isso, viu? Sim. Hoje eu escolho me converter. O que é se converter? Será que é cumprir as leis que estão aqui nesse livro? Isso aqui foi um presente que eu ganhei do Leandro, que é além de um cliente, um amigo, fonoaudiólogo. Quero te mandar um beijo, um abraço, Leandro. Obrigado. Eu sempre levo essa Bíblia aqui porque ela tem um significado especial para mim. Então, será que é sobre cumprir as leis? Não, é sobre viver a graça. Né? Quando Jesus morreu naquela cruz, nós entramos no tempo da graça, a nova aliança. Quer dizer que eu posso pecar? Eu estou liberado para pecar? Não, mas eu tenho acesso direto a ele. Então hoje eu vivo pela graça. Muitos me perguntam, Alisson, como é que tanta gente te procura? Você sempre está com gente diferente? É a graça. Né? Você conhece a história do jumentinho? Não, do jumentinho não. Do jumentinho é o seguinte. Eu quero conhecer essa história. Vou te contar isso aqui. O jumentinho, ele chegou em casa muito alegre, né? Muito feliz. Mãe, mas eu entrei na cidade hoje, todo mundo me celebrou, todo mundo jogando ramos em mim, parece que todo mundo estava feliz de me ver. Aí a mãe dele olhou para ele e falou, é mesmo, meu filho? Mas quem é que estava montado em você? Ele falou, um tal de Jesus. Ela disse, então amanhã você experimenta entrar sem ele montado em você, você vai ver o que vai acontecer. Então é peia no lombo. Então eu costumo dizer que eu só quero ser o jumentinho. Eu quero carregar a graça de Jesus. Não é nada sobre mim. Quem me conhece de perto sabe que o meu ego, eu procuro matar ele todos os dias e falar sobre essa questão. E é um exercício, né? Um exercício isso aí, diário. E quando você falou que a história é muito linda sua, e quando você mencionou assim que Deus falou para você, olha, cuida dos meus que eu cuido de você. E aí me traz a memória que não tem nada melhor do que você ser registrado lá no céu. Perfeito. Que aí é Deus que cuida, é Deus que provém e é Deus que vai trazer o mantimento na medida certa, que é a vida do justo, nem sobrando demais, nem faltando. E isso é louvável, tá, Alisson? E eu venho acompanhando esse seu trabalho e vejo que você é muito mais do que um estilista. Você tem criado aí no movimento masculino homens com H maiúsculo, homens que têm presença, homens que têm dignidade, que têm caráter, e você tem envolvido todo mundo nesse movimento e com certeza contribuindo muito, não só à luz do estilo, mas à luz também ali do conteúdo, né? Talvez a embalagem que você traz ali no todo sobre a imagem é apenas um detalhe, mas você está muito mais focado no ser, na pessoa realmente, de fato, ser muito mais aquilo do que apenas uma imagem. Perfeito. E sobre esse ponto, eu quero que você traga para as pessoas como um todo ali esse trabalho seu sobre consultor de imagem, sobre o método HP, que é Homens de Presença, que é algo
que envolve tudo isso que você abordou aqui sobre a questão do caráter, da paternidade. Isso é muito falado de fato, porque numa sociedade no todo, por que que a mãe criou esse vínculo muito forte? Porque muitos pais abandonaram seus filhos. É verdade. Então, culturalmente, aqui no Brasil, eu acredito que em outros países também, tem muito isso, que pais abandonam a família. E, inclusive, pegando esse gancho, eu quero deixar aqui um parabéns para um amigo meu que adotou 3 crianças. Olha. Cara, olha que papel missão. maravilhoso, assim. O que que ele vai mudar ali na vida daquelas crianças, dando um lar. Então, assim, é algo louvável, é algo que a gente... Eu parabenizo muito mais ele do que um amigo que comprou uma Ferrari. Porque aquilo dali é um símbolo. Não que eu estou criticando você comprar, eu acho que você tem que ter, sim. É importante você ter, né? Você desfrutar aqui do teu trabalho e nada contra isso. Mas aquilo dali, meus olhos brilharam, sabe? Essa atitude, assim, foi algo que mexeu muito comigo. Ele assumiu uma grande missão. Ele assumiu uma grande missão. Sim, perfeito. Então, sobre o método que você tem aí hoje, que é Homens de Presença, como é que ele é? Perfeito. Falar sobre presença é algo muito forte, né? A pessoa, não sei se você já teve a oportunidade ou já recebeu esse feedback das pessoas Sim. sobre você. Tem pessoas que quando chegam no ambiente, o ambiente se molda para ela. Por quê? Aí fulano tem presença, você viu como ele tem presença? Você viu a presença dessa pessoa? Será que é só porque ele é bonito? Será que é só porque ele é cheiroso? Será que é porque ele fala bem? É um conjunto de fatores. Quando você reconhece que a pessoa tem presença, aquele homem tem presença, com certeza ele é uma pessoa que tem conteúdo, ele é uma pessoa que cuida, os cuidados pessoais, eu falo muito sobre essa questão. O cheiro da pessoa é uma experiência. Sim. A forma que ela conversa é uma experiência. Inclusive, eu quero deixar aqui uma dica. Eu sei que as dicas sempre vêm no final. Muita gente pergunta, por que você anda com esse tanto de coisa? Eu quero deixar essa dica aqui para você, que não se comunica bem. Esse livro aqui, O Poder da Retórica. Tira um print aí. Um livraço. Ele é um livro extenso, mas vale a pena investir o teu tempo em comunicação. Se você não se comunica bem, nesse tempo você vai ficar para trás. Então, a presença ela é um conjunto de fatores. Como eu falei no início, se eu quero me vestir melhor, perfeito. Então, vamos cuidar primeiro da parte interna, meu amigo. Como é que anda a tua comunicação? Como é que anda a tua permissão, a crença em você? Que você, quando você se olha no espelho, qual é a forma que você se vê? O que será que as pessoas falam sobre você quando você não está? Reputação. Que palavra forte. Que palavra linda. Reputação é nada mais, nada menos do que as pessoas falam sobre você quando você não está presente. Verdade, hein? Sim, eu já vi muita gente sendo bem forte. tratada. Você está numa mesa ali de homens de negócio, a pessoa chegou muito bem tratada, porque é isso, é aquilo. Quando sai, a primeira coisa, as pessoas começam a falar sobre a má fama daquela pessoa. Eu costumo dizer que a má fama não tem água que lave. Você construiu uma má reputação, infelizmente, para você desfazer isso, vai ser muito trabalhoso. Desafiador. Sim. Verdade. Então o mundo é pequeno. Não sei se você já teve a oportunidade de viajar para o exterior. Então você está lá e você encontra uma pessoa da mesma cidade. Então parece que assim, é energia, tudo é energia. E a presença, ela é um conjunto de fatores. Claro, a primeira impressão é muito importante. Se vestiu bem, tá com os dentes bonitos, o cabelo bem cortado, a barba condizente. Inclusive, quero mandar um abraço para os meus parceiros da AB3, Carlos, o Guilherme, o Hugo, o Jefferson, o Maurício, a Lu, que fica na recepção. São meus parceiros que cuidam também dessa parte do cabelo e barba, que é tão importante. Show. 50% de uma imagem externa de sucesso é cabelo e barba. Os dentes, tô vendo que você tá com um sorriso bonito aí, tá cuidando, cartão de visita. É isso aí. Mas não é só isso. Quando você chega para marcar presença, você tem que ter um comportamento condizente com aquela mensagem que você carrega. Verdade. A questão da etiqueta, a questão de você, a educação, tratar as pessoas de uma forma digna, independente se é a pessoa que vai te servir o café ou se é a pessoa, o anfitrião. Então você trata a todos
de uma forma educada, olha nos olhos, né? Fiz um post aí que fez bastante sucesso, né? Grande parte da tua beleza está na forma que você trata as pessoas. Sim, com certeza. Então, a gente cansa de ver, né? Gente que acha que porque tem as coisas, pode tratar as pessoas de cima para baixo. Aquele olhar altivo. Né? Então, de certa forma, se torna um sepulcro caiado. A Bíblia fala sobre isso. Sim. Muito bonito por fora, mas está podre por dentro. Então, quando se fala em presença, é de dentro para fora. Então, você trabalha primeiro a parte interna para poder trabalhar a externa. E aí você se torna um homem de presença. Um homem completo. Eu quero aproveitar esse ensejo seu, e aí eu já vi muita história do pavão. Você já ouviu falar a história do pavão? Eu quero ouvir. Diz que o pavão, ele tem quando ele abre ali as penas, são bonitas, gloriosas, mas a carne é pequenininha, é pouca e ruim. Sim. Ou seja... Você nunca viu alguém, vou comer um pavão. Você nunca viu, mas ele é bonito. Então, assim, a gente não pode virar o pavão, né? Parecer ser, mas não ser. Então, você não tem que ser pavão, eu acredito nisso. Você tem que ter... Mas, assim, falando também sobre a imagem, que é algo importante, que você prega muito, e claro, eu também acredito muito na filosofia que você passa ali para a internet, para o Instagram, para todas as pessoas que estão em volta de você, e você traz essa energia. Então, isso é algo que, quando a pessoa está com o Espírito Santo, as pessoas em volta são convencidas, porque quem convence é, de fato, o Espírito Santo. Mas, assim, você... ter uma boa imagem, você evita um preconceito negativo. Perfeito. Porque se a pessoa te vê ali mal vestido e tudo, as pessoas às vezes podem imaginar que você seja uma pessoa não tão importante, e a importância, claro, depende de cada um e da referência de cada um. Perfeito. Mas se você utiliza ali a tua imagem como meio de comunicação, isso acaba gerando um preconceito negativo. Perfeito. Quero que você fale um pouco sobre isso, sobre a imagem, sobre a comunicação, sobre o propósito, sobre o trabalho que você desenvolve também e como vem mudando ali essa imagem das pessoas que Perfeito. Você vem dando essa consultoria. Perfeito, excelente oportunidade você me dá, né? Se os presentes, se a embalagem não fosse tão importante, os presentes não teriam uma embalagem bonita. Né? Às vezes você quer agradar alguém, né? Aí você pega e embala, né? Por exemplo, esse óculos aqui é um óculos que eu gosto bastante. E eu gosto do case dele, então ele vem embalado de uma forma condizente. E é sobre isso que eu falo. Eu aprendi na vida que as vestimentas, os acessórios, eles são apenas a embalagem de quem nós somos. Uma das primeiras perguntas que eu recebo quando alguém vai fazer o processo comigo é assim: Alisson, mas eu vou ter que andar de terno? Eu vou ter que usar gravata? Aí eu pergunto: qual é o teu estilo de vida? Quem é você? E através disso a gente cria uma embalagem para aquela pessoa. Lembrando que, isso aqui eu sempre friso, o homem adulto ele tem que ter pelo menos um terno bem cortado. Ezequiel, eu preciso que... Eu quero te convidar para a gente ir num casamento, numa formatura, ou uma ocasião mais formal, um passeio completo. Ai, eu vou ter que comprar, eu não tenho a roupa condizente. Poxa, como é que eu vou vestido para... Então, o homem adulto, ele tem noção e ele tem pelo menos um terno bem cortado. Verdade. Que é eu digo que é a armadura do homem, né? O homem adulto se veste como adulto. Menino se veste como menino. Então, sim, essa parte das vestimentas ela é muito importante. E sim, nós temos que frisar e deixar aqui, né, que sim, você precisa estar embalado condizentemente com quem você é e a mensagem que você carrega. E outra, você tem que estar adequado para os ambientes que você frequenta. Se é um ambiente mais casual, é um churrasco a céu aberto, é um final de semana, é mais acessibilidade. A imagem de sucesso era formada por 3 pilares: acessibilidade, credibilidade e autoridade. E geralmente o homem peca aqui, autoridade. Será que eu não estou querendo parecer mais do que eu sou? Será que... O que será que as pessoas vão pensar de mim? Né? Eu vestido dessa forma. Sim. Então, amigo, o que você deseja comunicar? É assim que você deve se vestir. Todos os dias. Mas não vai ter nada. Não, você não espera o evento. Você é o evento. A vida é um evento.
Sim. Ainda mais no mundo de hoje. A gente está sempre sendo observado, impressionante. Onde nós vamos, tem câmera filmando. As pessoas estão olhando, as pessoas estão postando. Então você está sempre sendo observado. É isso aí mesmo. Né? Acontece muito comigo. Né? Às vezes eu estou sentado em um lugar com a Cacau, com um cliente, tomando um café, almoçando. O homem adulto levanta lá da mesa dele, me cutuca e pergunta assim, o que você faz? Tem a pergunta que eu quero escutar, né? Você tem 5 minutos? Estou ali, eu falo do meu trabalho, do meu propósito. Qual o teu Pix? Né? É a pergunta que todo vendedor quer escutar. Qual o teu Pix? Eu preciso disso aí. Às vezes acontece, né? Eu estou em um lugar, um shopping, seja onde for, a pessoa vai lá no Instagram, lá na rede social, me manda mensagem direct. Poxa, eu te vi lá, hein? Eu te vi pessoalmente. E eu percebi que você é o que você prega aqui mesmo. Olha só. Então você tem que estar comunicando. Você está bem posicionado, hein, Alisson? Perfeito. Onde você não precisa falar nada para as pessoas Essa é a perceberem principal mensagem. que você tem algo diferente, ou que Essa você é a quer principal comunicar algo que você vê aí. A pessoa ficou com dúvida, curiosa ali. Quem é O esse? que ele faz? O que esse cara Não, faz? é. Quero entender isso daí. Sim. E ele viu de uma forma positiva. Sim, o meu objetivo foi alcançado. Olha. Né? Então, é sempre essa questão dessa comunicação não verbal, Sim. ela fala muito mais do que as suas palavras. Não que as palavras não sejam importantes. A primeira impressão, os primeiros 4 segundos, a pessoa vai prestar atenção naquilo que você veste. Né? Os primeiros 4 a 7 minutos é a sua linguagem corporal que manda. Então, a forma que você se movimenta, a forma que você fala, né? E depois disso é que entra o teu conteúdo. Imagina se você não chega apresentável, se você não está pronto, se você não é um homem de presença preparado, o que vai acontecer? Às vezes as pessoas não querem nem te ouvir, né? Perfeito. Fala, não, eu não Você quero. já perdeu Eu não quero ouvir ali, não, porque não me interessa, não conectou comigo. Perfeito. Em tempos de rede social, de celular, as pessoas estão sempre aqui, ó, ligadas no aparelho. Se você não tem uma apresentação forte, você não vai chamar a atenção. Aí você já perdeu grandes oportunidades. Então, sim, a presença, a imagem externa é muito importante e ela é a grande responsável pela primeira impressão. É verdade. E todo mundo hoje está com a presença aí nas redes sociais. Perfeito. Então, antigamente, a gente não alcançava todo mundo facilmente. Você vê aí, seu caso, mais de 100 mil seguidores ali na internet avaliando sua presença, sua imagem, seu posicionamento, o seu conceito, né? O conceito que o Alisson criou para a comunidade masculina. Perfeito. Então, assim, você vê, você está se comunicando, as pessoas olham, nossa, quem é esse Alisson? E aí, o mais interessante de tudo isso, olha, é que você é muito mais que uma embalagem. Eu te conheço, venho acompanhando, conversando contigo, posso falar que o Alisson é um homem de conteúdo, de caráter, Obrigado. de princípio, e isso, de fato, muda qualquer jogo, sabe? Porque é algo importantíssimo. E também, eu quero falar contigo, uma crença que todo mundo tem e você esclarecer para todo mundo que está nos ouvindo. Estilo, a pessoa nasce com ela ou pode ser desenvolvido? Porque tem gente que tem, você percebe ali que, cara, a pessoa é estilosa, às vezes é um perfil. Sim. Mas você acredita que é possível também desenvolver um estilo e um conceito? Olha que legal. Essa pergunta é interessantíssima e eu costumo dizer que o estilo está ligado ao DNA de imagem de cada um. Quando você reconhece que alguém é estiloso, ela só está no lugar de convergência. Aquela pessoa está no lugar de convergência dela. Ela se veste de acordo com quem ela é por dentro. Ela se comporta de acordo com quem ela é por dentro. E, com certeza, essa pessoa expressa uma energia positiva, algo bom. Né? Dificilmente pessoas com auras pesadas, você vai reconhecer que aquela pessoa é estilosa. Às vezes a pessoa está muito bem vestida, mas ela não tem a energia condizente com aquela vestimenta, com que ela. Então ela não. Isso é confuso na mente dela. Então o estilo está ligado ao teu DNA de imagem. Engraçado você falar sobre isso, porque desde pequeno eu vejo as pessoas reconhecendo. Você está sempre bem vestido, pode, você vai jogar bola arrumado desse jeito. E não era sobre a vestimenta, era sobre algo que era verdadeiro. Né? Uma coisa combina com a outra, o cabelo está penteado, né? O cheiro é legal, seja o que for, o calçado é adequado.
Você falou do Wilson, né? Que é uma pessoa que nos apresentou, Sim. que é um amigo em comum que a gente tem. Inclusive, te mandar um abraço, irmão, e te agradecer por ter me apresentado o Ezequiel. Ele é engraçado, né? Toda vez que ele me encontra, ele olha para mim e fala: pô, bicho, tu não erra nunca, né? Você tá sempre adequado. Por quê? É algo que está dentro. Então, a minha consultoria, o meu trabalho, falando um pouco sobre isso, que você me perguntou, Sim. é sobre a gente descobrir o DNA de imagem daquele homem, entender quem ele é e quem ele deseja se tornar, aonde ele deseja chegar. Através disso, a gente faz um plano de imagem para ele que seja condizente, formando um guarda-roupa inteligente. Né? O que é um guarda-roupa inteligente? Você está pronto para todas as ocasiões. Poucas peças, todas as possibilidades. E outra, o melhor de tudo, você vai entender o poder de cada peça-chave daquela ali. Para o homem é um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Mulher é um pouco mais... tem 3 mulheres aqui junto com a gente e elas sabem... Né, a gente sabe que para a mulher é um pouco mais desafiador, eu não gosto de repetir peça. O homem não. Por exemplo, você está com azul marinho hoje, eu falei, você está totalmente adequado. É a cor da credibilidade, você está com a camisa azul clara, credibilidade. Né? Então a pessoa se sente conectada com você. As cores, como são importantes. Né? Eu vim hoje com uma roupa, uma risca de giz, uma camisa punho duplo, um relógio de ponteiro. Tudo são gatilhos de autoridade. Sim. Né? Você me convidou para falar sobre isso, então tem que estar condizente. Demonstra até respeito por você de estar vestido da forma que condiz com o meu trabalho sobre o que eu estou falando. É muito importante. Eu acho que com certeza o teu trabalho é sempre buscar a melhor versão ali da pessoa dentro do que ela acredita ou quebrar também algumas crenças ali sobre pensamentos, de como se comportar, qual roupa utilizar para aquela determinada ocasião. Então, como consultor de imagem, eu acredito que essa é a finalidade. Mas, Alisson, quando que você assim, falou, cara, eu vou fazer isso como trabalho? Eu vou me tornar um profissional com essa proposta. E aí depois eu vi que você iniciou primeiro ali como consultor de imagem, hoje você está trabalhando muito mais do que isso, porque entendeu que a imagem é importante, mas vou passar aqui para esse conteúdo, que é você ser homem com H maiúsculo. E aí, eu não sei se quando você fala homem com H maiúsculo, a gente pensa assim, sobre pensando no meu pai, nos meus avós, naquele conceito do abrir a porta para sua esposa, ser o provedor da casa, ou que seja assim, cara, a lâmpada quebrou, vou lá, eu que vou arrumar. Entendeu? Porque aqui tem homem nessa casa. Sim. Então, quando você fala homem com H maiúsculo, o que você quer dizer exatamente com isso? Excelente pergunta, você me deu outro prato cheio. Falar sobre hombridade, é claro que vai englobar essa questão do cavalheirismo. Eu postei um vídeo na minha rede social, já postei ele algumas vezes, certo. E ele deu muito resultado, tanto positivo quanto negativo, que fala sobre o cavalheirismo. E o homem que é cavalheiro, o homem que entende que as mulheres sim são mais frágeis, elas precisam desse cuidado. Lógico que existe muita mulher forte, muita mulher decidida, mas eu quero saber qual é a mulher que não gosta de ser cuidada, por exemplo, de receber gentileza do homem. Seja, como você falou, abrir uma porta, puxar uma cadeira, isso aí é o básico. Só que, pode falar, perdão. Você fala em entender a proteção masculina, saber que tem um homem ali ao lado dela e sentir isso, né? Essa presença masculina. Sim, perfeito. E a Cacau, né, ela sempre fala sobre essa questão para mim. Ela fala, Alisson, tudo que a mulher precisa é ser protegida. Um dos principais pilares é essa questão da proteção. Então, quando você fala sobre essa questão do homem, você usou, né, o H maiúsculo, parece clichê, mas como está escasso. Então, como eu falei, né, esse post ele deu comentários, milhares de comentários, e é impressionante como as mulheres falando, isso não existe mais, já perdi a esperança, é o meu sonho, poxa, onde é que eles... o que eles comem, né? Ainda existem mesmo homens cavalheiros, homens reclamando, mas as mulheres elas não querem mais isso, as mulheres não merecem isso, cadê a dama? Por quem que eu posso fazer isso? Então, a minha resposta é, você é, né? Tudo que você emana, você atrai. Então, se você deseja, é muito forte. Se você deseja
né? Seja quem você deseja atrair. Né? As pessoas querem tudo pronto. Né? Como é que o homem vai ser cavalheiro com a mulher que não aceita isso? Que quer disputar com ele ao invés de ser a ajudadora, a coluna. Parceira. Né? Sim, palavra submissão, ela está extinta. Sendo que as pessoas não entendem que é estar sob a mesma missão. Sob a mesma missão. A mulher e o homem que caminham para a mesma missão, lado a lado, mas a mulher entendendo que a liderança é do homem. O homem foi constituído por Deus para ser o líder, o sacerdote, e ela está sob a mesma missão com ele, eles vão longe. Né? Então, sozinho, você pode até chegar mais rápido. Com a pessoa certa, você vai chegar mais longe. E quando se fala em hombridade, você está me dando uma baita oportunidade de falar para você, homem, você precisa assumir o seu papel. Né? É menino ou é homem? E a responsabilidade minha de falar sobre isso aqui é muito grande. Por quê? Eu vou ser cobrado por isso, eu tenho que viver isso. E como a gente estava falando, né, Ezequiel? É um processo. Todos os dias, né, no meu caso, eu luto para poder viver isso. E quando eu vivo, eu tenho propriedade para falar. Minha esposa está aqui. Né? E com certeza estão passando várias coisas na mente dela, porque eu não sou perfeito. Mas eu quero instigar você, homem que está nos escutando, a ser homem de verdade. E ser homem de verdade não é só ser cavalheiro, não é só pagar conta. É você entender que Deus te chamou para ser o sacerdote, liderar a tua própria vida, andar de cabeça erguida, entender quem você é de fato e, claro, andar vestido como tal. Caraca, que lições, hein? Quantas lições! E aí é isso. Dentro desse gancho, que é algo assim, que às vezes eu fico me perguntando, e eu quero ouvir de você, que tem aí todo esse teu conhecimento e vivencia isso na prática. Hoje as mulheres, de fato, elas caminharam bem em questão financeira, ocupando cargos importantes, e tudo isso é muito bom. E claro, é mérito das mulheres, e elas de fato merecem tudo isso. Mas hoje a gente tem muitas mulheres bem-sucedidas que têm dificuldade de encontrar alguém também à altura. Então, assim, sei lá, uma mulher delegada da Polícia Federal, cara, para ela arrumar um esposo, a régua fica alta dentro do conceito de que o homem é provedor. Sim. Então, assim, cara, se eu sou provedor dessa casa, se a minha esposa ganha 30 mil, eu teria que ganhar o dobro dela. O que você vê como conceito de provedor? Você acredita que uma mulher e uma delegada da Polícia Federal casa com um representante comercial que, no exemplo, ganhe 5 mil reais ao mês? Então, há uma discrepância da questão financeira. Fala dos recursos. Dos recursos. Como você vê isso hoje, Alisson? Para você até dar essa dica para o comportamento para um homem aqui que está assistindo a gente, Perfeito. que está passando por isso, né? está se relacionando com uma mulher, pretende ter uma família, mas existe esse detalhe que a sociedade também julga. Perfeito. Porque quando você tem ali a tua família, acredita uma mulher com essa profissão e apresentar uma pessoa com uma diferença, gera esse desconforto, digamos assim. Eu quero ouvir de você. Perfeito, é uma ótima pergunta, né? E eu vejo que no mundo que a gente está vivendo, se o homem, já é uma grande coisa. Por quê? Está cada dia mais escasso. Né? Está cada dia mais escasso. Mulheres bem-sucedidas, pode puxar lá na raiz. Elas tiveram pais fortes. Né? Ou elas fortaleceram o lado masculino, a masculinidade dentro delas, para que elas alcançassem aquele patamar, porque elas não tiveram ninguém para fazer isso por ela. E quando ela se une a um homem que não tem consciência e identidade, ou ela vai fazer o papel masculino, que é a questão da energia masculina, e aí ele vai ter que exercer a energia feminina. Nossa, ou é duro, hein? É duro, e acontece muito. Então ela, energia masculina e ele energia feminina. O que vai acontecer? Papéis invertidos. Você acha que tem como dar certo? Aparentemente pode até dar certo, mas aquele homem vai estar com a autoestima ali machucada. Ele, na natureza do homem, ele não vai estar cumprindo o que ele foi chamado para cumprir. Então o que eu tenho para falar diante dessa pergunta
né, para você e para vocês que estão nos escutando, se você assume o seu papel, e eu não estou falando de dinheiro, estou falando de atitude, se você assume o teu papel e diante de Deus e diante da tua esposa, com as atitudes, cumprindo princípios, valores, meu amor, hoje eu não posso te levar em tal lugar, mas eu estou aqui com você, te protegendo, fazendo o que é preciso, cumprindo o meu papel, né? Então, é no espetinho da esquina? É no espetinho da esquina que eu posso te levar nesse dia de hoje, mas é com muita honra. Então, você cumpre os seus papéis, princípios, valores, entendendo que é dia a dia, 1% melhor. Se você age de acordo com isso, não tem outro caminho, você vai crescer. E eu não estou falando só de recurso. Outra coisa, é polêmico o que eu vou falar aqui, mas se você deseja se relacionar com uma pessoa e naquele momento aquela pessoa tem mais recursos que você precisa fazer testes para entender se aquela pessoa é para você caminhar com você. Porque os recursos, o que é de um, é de outro. Eu não acredito em casamentos e posso ser massacrado por isso, mas eu não acredito em um casamento onde existe essa divisão de recursos. O que é de um, é de outro. É uma só carne. E você já ouviu falar que o dinheiro é espiritual? Já ouviu falar? Tem uma aula sobre isso, depois eu posso te passar essa questão para você repassar. O dinheiro, o papel está acabando, né? Sim. Mas, na nota de 2, você está com um bolo de dinheiro no bolso. Vamos lá, você está com um bolo de dinheiro no bolso, várias notas, e você está com aquelas notas ali no bolso e chega alguém te pedindo uma esmola, uma ajuda. Poxa, me ajuda, eu estou precisando. Você está ali com da menor nota à maior. Qual que é a mais fácil de dar? Talvez a nota de 10 reais? Não, a mais fácil. Qual que você vai pensar de dar primeiro ali para a pessoa? Seja sincero. De R$1? É a nota de 2. De R$2, aliás, R$1 não tem mais. A moeda. Eu tô até com a moeda. Moeda de R$1, a nota de 2. Eu gosto de andar com dinheiro. Rapaz, tem tanto tempo que eu não tenho dinheiro na minha carteira que a minha memória até falhou agora. Perfeito. Então, o dinheiro ele é espiritual. Qual é o animal que está na nota de 2? Talvez você não lembre. Também não lembro. Vocês lembram qual é? Qual animal que está na nota de 2? Tartaruga. A tartaruga. Rapaz. Então, se você dá uma nota de 2, aquilo ali vai... Porque é uma semente, amigo. Tudo é uma semente de justiça, na verdade. Quando você dá uma ajuda para alguém que está na rua, uma situação de rua, eu não gosto de falar morador de rua, é um homem ali que sente vergonha, constrangimento de te pedir, você deu uma nota de 2 para ele, aquela semente vai voltar da mesma forma. A tartaruga. A nota de 10, qual o animal que está na nota de 10? A arara. É um animal belíssimo, vive nas copas das árvores, mas é um animal que come semente. Então, a semente não se come, semente se planta. Né? Então, beleza, você deu 10 reais, mas de repente, aí você pega a nota de 50, que é a onça, né? A onça pintada, animal belíssimo, mas é um animal que não semeia muito, é um animal carnívoro. Né? Geralmente ele come mais do que semeia. Aí você pega a nota de 100, que é a garupa, né? Que é o peixe que nada nas águas profundas, é um peixe diferenciado. Né? Aí você pega a nota de 200, que eu acho que nem existe mais. Esses dias eu peguei algumas de 200 aí. A nota de 200 é o lobo-guará, o maior semeador da natureza. Olha só. Sim, é aquele que ele come e ele vai soltando as sementinhas, né? Ali na natureza. Então, o maior semeador da natureza é o lobo-guará. Então, o dinheiro ele é espiritual. Quanto mais você abre o coração para semear, mais você vai colher. Fez todo sentido, viu? Sim. Então, se você cumpre princípio na Terra, seja no teu relacionamento íntimo, seja nos teus relacionamentos, eu quero deixar mais uma dica aqui. Eu estava falando para você, esse livro aqui eu tenho estudado, ele está mudando a minha história. Negócios de honra. Todo negócio que você for fazer, você quer prosperar, amigo? Negócios de honra. Né? Pense da forma que você está honrando a pessoa que está fazendo negócio com você. É bom para você, mas tem que ser bom para outra pessoa. O bom negócio é o ganha-ganha. E um dos ensinamentos desse livro aqui que mais falou comigo foi a questão da identidade. Identidade de órfão e identidade de filho. E eu tenho entendido que muitas vezes eu agi como órfão. Eu não me via como filho de Deus.
Então nós temos que nos ver como filhos de Deus. Você é homem, cumpriu o princípio. Tua mulher está ganhando mais. É o momento. Você faz o que dá. Você está sempre buscando um algo a mais. Eu costumo dizer que eu sempre... Então, eu vou até citar o Wilson de novo, né? A gente fala que a gente vai buscar o dinossauro na rua, né? Você vai buscar a carne. Você volta com a carne nas costas e você coloca ali, e ali a tua esposa vai te ajudar a preparar a refeição. Não tem outro caminho. Cumpriu o propósito. Fez o que é certo. Você vai crescer. As coisas vão acontecer. E não é para você acumular, tá? É para você compartilhar. Então, todo recurso que chegar na tua mão tem um propósito. Você, como advogado, sabe. Às vezes você fecha grandes contratos e aquele recurso chega na tua mão. Mas, com certeza, se você for aquele que... é tudo para mim. Agora eu vou comer tal coisa, vou comprar tal carro, vou viajar para tal lugar. Pô, meu amigo, você pode ter certeza que aquilo ali não vai ser uma recorrência. Por quê? Você não está sendo fonte. Você está sendo poço. Você não é abundante. Exatamente. Você está acumulando, você não está compartilhando. E essa é a palavra que eu tenho para você, homem. Faça o que é certo. Cumpra propósitos. Cuide da tua casa. Seja o sacerdote. Deus vai te prosperar. E você trouxe uma memória para mim de novo, Alisson, que é a questão... Quando você analisa o empresário, vai na empresa dele, eu que advogo ali majoritariamente na advocacia empresarial e tudo, e aí você chega e você vê um empresário bem sucedido, é aquele que deixou várias pessoas bem também na caminhada, sabe? Ele deixou o gerente dele, ele deixou ali... Você vê que a riqueza dele foi em volta. Perfeito. Não foi para ele. Perfeito. Foi todo para um sistema, até para pagar o honorário do advogado, que seja, dos prestadores de serviço, sabe? Não é aquela pessoa que quer sugar todo mundo. Você percebe que tem algumas pessoas que a gente anda, cara, eles querem sugar todo mundo, eles acham isso bonito, sabe? Eles pensam, eu sei fazer negócio. Mas será se esse estilo de negócio realmente é o que a gente buscaria ali na palavra, amar o próximo como a si mesmo? Será? Como é que é isso, sabe? Então, essa questão da abundância, de você... A gente estava falando agora há pouco antes sobre você deixar, por onde você passar, você deixar algo melhor na vida das pessoas. Sim, que seja um bom dia, que seja um muito obrigado, que seja um feedback ali com o intuito de tornar aquela pessoa melhor, não querer machucar, falar que aquela pessoa é incompetente, sabe? Então, esse estilo de vida que é o que você prega, que é o que você passa para os seus clientes, digamos assim, ou as pessoas que você acompanha, seus mentorados, é algo muito importante. Perfeito. Você muitas vezes mede o sucesso da pessoa. Você quer saber quem é a pessoa? Todos nós já passamos por vários lugares na vida. Sim. E aí você faz um desafio para aquela pessoa. Vamos voltar nos lugares que você já passou? Vamos ver como é que essas pessoas vão te receber. Vamos ver como é que os ambientes vão te receber. Pronto, matou a charada. Então, eu falei sobre reputação, falei sobre hombridade, né? Pensa no dia de hoje. Você, todos os dias, tem uma oportunidade. Eu costumo dizer que Deus é como um pai que deixa ali um cartão black todos os dias ali em cima da cômoda, né? Bate na porta lá, às vezes você está dormindo, meu filho, estou deixando aqui o cartão. Aí o cartão está com crédito. E ele fala assim para você todos os dias, filho, usa com responsabilidade. Você tem o crédito aqui, usa com responsabilidade. Se você for lá, estourar, né, gastar com aquilo que não é necessário, o que vai acontecer? A fatura vai chegar. Então, o que será que nós estamos fazendo com o crédito que Deus nos dá todos os dias, ao sair de casa, nos conectar com as pessoas? Eu tenho uma máxima que diz assim, relacionamentos fortes geram conexões genuínas. Eu não quero fazer negócios, me relacionar com pessoas apenas pelo dinheiro, apenas pelo que aquela pessoa vai me pagar. Não, eu quero gente que construa relacionamentos genuínos comigo. Qual o propósito desse relacionamento? Porque tudo é relacionamento. Você me convidou aqui hoje, daqui nós vamos construir um relacionamento. Sim. Né? Quais são os frutos que nós vamos gerar? Então, relacionamentos fortes geram conexões genuínas. É muito importante, eu falo sobre isso todos os dias. Então, se você realmente quer construir uma jornada de sucesso, pense nas pessoas. Né? Será que esse negócio seria bom, né, para essa pessoa, para a família dessa pessoa, para o futuro dessa pessoa?
e você começa a construir. Né? Você começa a construir uma calçada, né? Uma estrada de sucesso. Quando você olha para trás, as pessoas estão sempre falando, ô, volta aqui, tô com saudade de você. Né? Quando você entra no ambiente, eu quero te ouvir, quais são as novidades? Conta para mim. Né? Tem pessoas que parece que você encontra a pessoa aqui um mês, daqui 2 meses você encontra de novo, você tem que conhecer a pessoa de novo. A pessoa está sempre trazendo novidade, a pessoa está sempre né, praticando gratidão. Né? Eu falo para a Cacau, conviver com ela é maravilhoso, porque ela é uma pessoa que ela exala gratidão, plenitude, né? Então ela está sempre grata. Não, olha que florzinha bonitinha, às vezes eu estou com a cabeça quente, né? Muita coisa para resolver, e ela está, olha, bonitinho, passarinho, então está sempre exercendo a gratidão. Isso nos ensina. Então você pratica isso todos os dias, constrói, pavimenta uma estrada bonita. E quando você olha para trás, eu poderia voltar em qualquer lugar lá. O pessoal vai me receber bem lá. Olhando sempre para as coisas boas da vida, né? Perfeito. Foi aquilo que a gente falou hoje pela manhã aqui, antes desse podcast. Quantos carros vermelhos você viu hoje até chegar aqui? Sim. Talvez nenhum. Por quê? Porque você não quis observar. A sua mente não estava focada nisso. Então a gente precisa aprender como exercício diário, focar em coisas boas, observar as coisas boas, né? Então isso é muito importante para fazer a vida ser mais leve. Perfeito. Não é isso, Alisson? Perfeito. E no outro encontro, você que está aqui cheio do Espírito Santo, de Deus, falando muito disso, dá aquele nosso encontro que o Wilson me apresentou para você, e a gente começou a sentir muito ali, naquele momento que falei, e Deus falou comigo, eu vou trabalhar na vida dele, do Alisson. E você comentando e tudo, e a gente estava ali falando sobre negócios, e eu senti muito essa energia. E eu quero que você fale um pouco como é esse trabalhar de Deus na sua vida e como você entende que Deus opera diretamente aí no teu propósito, na tua jornada, na mensagem, que às vezes não é só a questão da imagem, né? A questão do conteúdo, é a questão da fé. É tudo isso que você tem falado aqui hoje. Você pode passar para a gente essa visão? Com certeza, é uma grande oportunidade falar sobre isso, né? Quando você fala do trabalhar de Deus, você está falando de processo. E a minha vida ela é pautada em processo. A vida de todos nós, fases, né? Momentos. Como você falou do foco, do carro vermelho, seja o que for. Quando o seu foco, né? A PNL diz que tudo que você foca, expande. Então, se você está focado no seu casamento, ele vai prosperar. Se está focado nos negócios, ele vai prosperar. E assim é o trabalhar de Deus na nossa vida. E eu estou vivendo um momento, Ezequiel, muito interessante, porque eu fiz 47 anos essa semana, foi sábado, meu aniversário, né? Parabéns. Cara. Obrigado. E foi um aniversário diferente. Tem sido um momento diferente, porque Deus ele tem me dado a oportunidade de refletir. É um momento de conscientização, de reflexão. E nesse momento de reflexão, eu tenho ficado mais calado do que falando. Por quê? Tem vindo à minha memória, à minha mente, muitas coisas que eu fiz, que eu realizei e que muitas vezes não eram o propósito de Deus para a minha vida. Então eu forcei, eu calcei um sapato que era apertado para mim. Então eu fui na força do meu braço. E todas as vezes que eu vou na força do meu braço, amigo... Livre-arbítrio. Né? Sim, eu gasto muito mais energia do que eu tenho retorno. E é impressionante que quando você está no seu lugar de convergência, que é a vontade de Deus, no trabalhar de Deus, você não precisa fazer força. A palavra diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Como assim? Eu não preciso trabalhar? Claro que não. Eu faço o meu papel. Eu levanto, faço, compartilho. Primeiro eu levanto. Eu falo muito sobre a rotina do campeão, vou compartilhar com vocês. Olha. A rotina do campeão, do homem que vence, é aquele homem que ele acorda, ele pratica a gratidão, que é a comunhão dele com Deus, aquele momento dele com Deus. Eu não sei no que você acredita, não estou falando de religião, misturaram Deus com a religião, mas Deus não é a religião, Deus é tudo que está ao seu redor. Então você pratica a gratidão, você pega alguma coisa de conhecimento, né? O que eu vou encher hoje a minha mente, o meu espírito, e você compartilha aquilo com as pessoas. E hoje, a minha oportunidade de compartilhar é a internet, né? É a rede social, são as pessoas que estão comigo ali.
todos os dias, então eu compartilho, isso me faz aprender mais. Depois atividade física, e depois eu tomo um belo banho. Ah, isso, quantos clientes você tem para atender hoje? Hoje tem dia que eu não tenho nenhum. Mas na minha mente, no meu espírito, eu sei que Deus vai me dar a oportunidade de semear na vida de pessoas, cuidar das pessoas, servir as pessoas. Que coisa linda poder servir. Que privilégio quando você sai de casa com a mentalidade, a intenção de servir, Deus vai trazer. Esse ano eu falei, Senhor, a minha agenda agora é tua. Não que antes não fosse, mas antes eu fazia muita coisa na força do meu braço. Senhor, a minha agenda é tua, cuida dela. Se não for para ir lá, tá tudo certo, me leva aonde o Senhor quer. E parece que as coisas vão se encaixando. E aí eu vou cuidando, eu vou servindo, a provisão vem. Às vezes vem aos 45 do segundo tempo. E aconteceu várias vezes. Provando a sua fé. Perfeito, a Cacau tá aqui, ela sabe, minha esposa. E é engraçado que às vezes assim, eu tô ali, né? E a gente às vezes acaba sendo homem, humano, né? Eu fico, Senhor, como é que eu vou fazer? Aí ela olha para mim assim, você sempre dá conta. Sempre dá certo. Eu confio que vai dar certo. Olha isso. E é tudo que o pai quer da gente, né? É verdade. Confia em mim. Deixa comigo. Né? Deixa que o pai faz. Né? Então, falar sobre essa questão, essa trajetória, eu prego que a gente precisa ter uma rotina onde que esteja condizente onde você quer chegar. Então, é a rotina do campeão. Então você sai para trabalhar com a mentalidade de servir. Ah, Alisson, mas eu sou funcionário. Você está empreendendo em você, amigo. Você acha que por você ser ali CLT, você está trabalhando para os outros? Não, você está trabalhando para você. É a melhor imagem, é a melhor experiência. Faz mais do que te foi demandado, diligência em tudo que for fazer. Então, o significado da palavra diligência é maravilhoso. Sim. Então você entrega, né, para vocês que estão hoje aqui servindo, né, vocês duas aí, aqui, né, fazendo o trabalho de vocês, já trouxeram café, trouxeram água, está operando a câmera, entrega tudo, porque Deus está vendo, vocês estão semeando, isso vai voltar para vocês. É você que está nos escutando, diligência, vai estudar sobre essa palavra, você vai entender o que eu estou falando, todos os dias, todos os dias. É lógico, tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente não tem vontade não, Ezequiel. Sim. Meti 47 anos, irmão, você acha que é todo dia que eu quero ir para academia? Não. Mas eu vou. Por quê? É ali que é o lugar do crescimento. É lá que eu vou crescer, é para lá que eu vou. É com aquelas pessoas que eu tenho que estar, é para lá que eu vou. Ande com 5 vencedores, você será o 6º. Fato. 5 derrotados, você vai ser o 6º derrotado. Então, é mais ou menos por aí. E assim, é importante também, você acredita, a questão da comparação. Sim. Quero que você fale sobre isso, porque às vezes a jornada do teu amigo não é igual à da sua. E aí você começa a comparar e a comparação ela acaba destruindo as pessoas porque querem trazer isso como métrica para a vida delas, entender a sua jornada. O que você tem a falar sobre isso? Tempos de rede social, internet, mais uma vez eu vou falar, inteligência artificial, é impossível você não ver o que as pessoas estão querendo mostrar. Ninguém vai postar o choro, ninguém vai postar a traição, se bem que hoje está em alta, né? Todo mundo postando aí e pegando hype de engajamento, né? Tudo por engajamento. Mas a questão da comparação é só você pensar comigo. A sua jornada não é a mesma minha. Eu tenho certeza, amigo, que você hoje está com um monte de coisa para resolver. Sua mente aí com certeza está, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Imagina, né? Cheguei aqui no teu escritório belíssimo, né? Pessoas aqui servindo, o time engajado, conheci a sua esposa, entrou lá sorridente. Com certeza, amigo, você tem os teus BOs, que é só você e Deus que conhecem e sabem o que você tem para resolver. Imagina se eu chego aqui me comparando, você se comparando comigo. Não tem como. Porque o Alisson não tem essa. Então, quando você pensar em se comparar com alguém, você está comparando o palco da pessoa, mas e os bastidores? Né? Sim. Eu gosto muito de usar a analogia da luta, né? Como praticante de arte marcial, eu gosto de assistir, de fazer, enfim, eu gosto. E quando você vê um campeão, o cara que chegou lá no cinturão, no auge, no topo, qual foi o preço que ele pagou?
né? O que ele passou para chegar? Qualquer um deles, vai conversar com qualquer um deles. O preço foi alto. Sim. Ele teve que abdicar de muita coisa. Eu uso o exemplo do atleta porque, para mim, é altíssima performance, né? Você chegar ao título de alguma coisa em um esporte. Com certeza não teve noitada, não teve essa questão da alimentação errada, não teve essa questão de muitas vezes estar com um problema pessoal e levar isso para dentro do cage. Sim. Então, é o foco. Você falou sobre foco. Você tem que estar focado. E não se compare. Não se compare. Você pode ter certeza que o que essa pessoa está mostrando aí, ela tem muita coisa para resolver. A Bíblia diz que quanto mais lhe for dado, mais lhe será tirado, né? Mais lhe será cobrado. Isso. Então, se você tem uma fortuna muito grande, casas, viagens, muitas pessoas ao seu redor, você pode ter certeza que você está sendo mais invejado, você vai ser mais cobrado, o seu risco de ser assaltado é maior, né? Quando você tem muito recurso, você não sabe quem gosta de você de verdade. A verdade é essa. Você fica naquela assim, será que ele está interessado ou será que ele realmente gosta de mim? Sim. Eu até falo sobre isso. O homem que às vezes tem muito recurso, chegou numa posição alta, ele vai casar, ele tem que testar aquele relacionamento de todas as formas. Sim. Então, eu falo de ambos os gêneros, tá? Então você não sabe se aquela pessoa gosta de você de verdade. Infelizmente, o mundo é feito, né? A maioria das pessoas, se não tiver Deus, são interesseiras. E aí, como a filosofia... Então não tem comparação. É verdade. Como a filosofia fala que é na crise que se conhece o homem, se você entra num relacionamento dessa forma, na primeira crise, dizem que quando o dinheiro acaba, o amor sai pela janela. Infelizmente. Então, é muito importante saber com quem você se relaciona. E a gente já indo aqui pro final, o podcast foi maravilhoso aqui, aprendi muita coisa hoje, certamente nossa audiência também aprendeu muita coisa. Você que tá aí ensinando, palestrante, criando todo esse movimento aí que hoje na sociedade como um todo mundo precisa muito ouvir você, sabe? Obrigado, Alisson, assim, obrigado. Porque é algo que agrega, é algo que traz uma nova relevância para a comunidade masculina. Então, parabéns pelo seu trabalho. Quero que você deixe aí o seu contato para quem quiser falar contigo, entender melhor o teu trabalho, as tuas palestras, todo esse movimento que você tem compartilhado, que eu acredito que não é por dinheiro, e sim, ali é algo que você quer deixar o teu legado nessa geração. Perfeito. Você falou aí sobre dinheiro, e o dinheiro ele é muito importante. A gente não pode demonizar o dinheiro. Infelizmente, o brasileiro ele tem uma mentalidade de não falar sobre dinheiro, né? Sim. Então, geralmente, quando as pessoas sentam comigo para conversar, eu falo assim, você vai precisar ser vulnerável, porque eu vou precisar saber como é que está essa área da tua vida. Sim. Então, o dinheiro ele é importante, mas ele é o fruto, o retorno de um trabalho que você faz com excelência. E você perguntou do meu contato. Hoje, né, minha rede social é Alisson Guima, Alisson com 2 L's, 2 S's, Guima, tudo junto. E lá no link da bio, você vai clicar e a minha equipe vai te responder com toda a excelência e presteza. Directs também, quem me manda direct, eu procuro responder a todo mundo. E como eu falei, e não é demagogia, eu estou aqui para servir. E quando você se coloca nesse papel, você tem que estar disposto a tomar porrada. Mas você tem que estar disposto, né? Se der errado, a culpa é minha. Mas se deu certo, o mérito é meu. Então, eu estou aqui para cumprir propósito na Terra. Eu quero te agradecer pelo bate-papo. Para mim foi maravilhoso. Imagina, para mim também. Quando o papo é bom, o tempo passa rápido. Passa. E a gente vai ter outras oportunidades também, com certeza. Então é isso, Alisson. Muito obrigado. Até a próxima, meu amigo. Agradeço. Até a próxima.